Amém? Que é tanta coisa preciosa para a gente poder aprender com a palavra. Então eu espero que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Jesus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez nós estarmos aqui, rendidos totalmente a Ti. Nesse momento eu te peço, Pai, que de forma alguma venhamos ser roubados ou de alguma forma qualquer distração venha, meu Pai, nos impedir de receber a Tua semente que pode e deseja e quer crescer em nosso coração. Nós queremos receber a Tua palavra de uma forma tão poderosa, de corações abertos, o solo do nosso coração preparado para receber essa semente. Senhor, nós pedimos perdão por cada pecado, peço perdão por cada pecado, cada atitude, pensamento, palavra que de alguma forma, Pai, na minha vida veio pecar, eu venho pecar ou errar ou desagradar o Senhor. Eu te peço perdão, tem misericórdia, me ajuda, como os Salmos fala, guia-me pelo caminho eterno, vê se há em mim algum caminho mau e me direcione, me conduza para aquilo que Tu tens para a minha vida. Reconheça a minha pequenez, a minha limitação, preciso do Senhor movendo poderosamente, e eu te peço que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, que haja transformação, mudança, que haja realmente um despertar essa noite nas nossas vidas de uma forma tão poderosa, tão extraordinária. Nós não queremos sair da mesma maneira como nós entramos, e claro, receba, Jesus, toda a honra, toda a glória sempre, para sempre, em Teu nome que nós oramos, amém e amém. Queridos, uma das coisas que eu não entendi logo de cara no começo da minha caminhada com Jesus era o que o Senhor Jesus esperava de mim. Eu não consegui entender isso logo de cara. Na verdade, eu não tinha percebido o que o Senhor desejava ou esperava de mim. Na verdade, por mais que eu nasci no lar cristão, eu não conseguia entender muito bem algumas coisas, e eu achava, talvez assim como a maioria, que Jesus, Ele deveria fazer tudo de bom para mim. Tudo o que eu quisesse viver na minha vida, o Senhor Jesus, Ele tinha essa missão de fazer para mim. Era quase que fosse uma obrigação eu chegar e falar assim: Jesus, te vira, me livra dessa, salva dessa, me arranca dessa roubada, estourei meu cartão, dá um jeito, Jesus, move na minha vida. Aí com o tempo você acaba aprendendo que tem coisas que o Senhor não vai mover enquanto você não aprender. Por exemplo, uma pessoa que gasta mais do que ganha, não é que ela precisa de um milagre, ela precisa aprender a administrar o dinheiro. Ela não precisa de um milagre, Jesus move na minha vida, não. É só você aprender qual é a minha realidade, qual é o teto que eu tenho, qual o nível que eu posso viver. Eu vou entrar nessa realidade. Então a pessoa precisa entender, e eu comecei a entender tudo isso, e foi algo assim muito especial que o Senhor Jesus começou a fazer na minha vida. Então eu achava que Jesus devia fazer tudo de bom para mim, não que Ele faça uma coisa ruim. Nós sabemos que tudo que Ele faz é bom, é maravilhoso, é extraordinário, é sensacional, nada se compara. Porém, eu comecei a entender que ao me envolver com Jesus e comecei a ler a Sua palavra, a me aprofundar na Sua palavra, a me render à Sua palavra, a não apenas ouvir, mas começar a praticar a palavra de Deus, eu percebi que não era bem assim que Jesus queria de mim. É quase aquela frase: sabe de nada, inocente. A gente muitas vezes não tem ideia, nós não conseguimos entender. Claro que o Senhor, Ele tem o melhor para nós, como eu disse. Porém, pensar apenas que a vida com Jesus é somente isso, somente que Ele venha fazer aquilo que eu quero, é totalmente equivocado, totalmente fora daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Pois na verdade, eu e você, nós fomos alcançados por Jesus para sermos seus embaixadores. Nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus para sermos os seus representantes aqui nessa terra. E quando você olha, por exemplo, o embaixador, ele detém plenos poderes
para representar o seu país. Então, quando eu e você recebemos o Senhor Jesus, nós sabemos, como já até falamos domingo, os planos dele para nós são muito maiores e melhores que os nossos. Os sonhos dele são maiores e melhores que o nosso. Ele sempre vai fazer algo extraordinário. Porém, quando nós começamos a nos render completamente a ele, você começa a entender que você não foi alcançado por Jesus somente para ele poder dar uma melhoradinha na sua vida. Muito pelo contrário, o Senhor deseja tocar a tua vida para que a partir desse momento, esse toque, você venha a ser um representante desse reino, você venha a ser um embaixador dele. Então o embaixador tem plenos poderes do país que enviou ele para que ele representar, né, o seu país. Então ele tem plenos poderes para representar o seu país. Então o Senhor Jesus espera de mim, de você, que quando nós recebemos a palavra, o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós venhamos a ser os seus representantes nessa terra. Ou seja, ele espera que as pessoas, ao olharem para mim e para você, elas possam vê-lo, elas possam ver Jesus nas nossas vidas, elas possam ver a gente refletindo ele em todo e qualquer momento. Então, longe disso que nós fomos aqui agora simplesmente recebendo o Senhor, nós fomos jogados de lado. Longe disso. Por quê? Porque quando você recebe ele, uma autoridade vem sobre você, uma unção e um poder vem sobre você, e aonde havia desânimo, ele começa a trazer renovo, ele começa a trazer força. Então, quando você entende que você é o embaixador do céu, você entende que você está respaldado por alguém, você tem um governo, tem um Deus, tem um rei que move sobre a tua vida, e aonde você está representando aquela nação a qual você foi enviado. Então aqui é algo poderoso. Você acaba entendendo também que um embaixador não fala o que acha. Você não vê um embaixador, por exemplo, do Brasil nos Estados Unidos falando assim: bom, eu acho que vocês deviam agir assim e fazer isso. Não. Ele é alguém que está representando o nosso país em outro lugar, e ele fala a linguagem do nosso país, mesmo estando em outra cultura. Então ele, de alguma forma, ele acaba representando o nosso país em outro lugar. Assim somos eu e você. Nós estamos nessa terra, mas ao recebermos o Senhor Jesus, nós passamos agora a ser embaixadores do reino. Então eu e você, nós carregamos uma glória, um poder, uma unção, algo sobrenatural, e aonde nós estarmos e passarmos, as pessoas vão poder dizer: aqui eu vejo alguém que é tocado pelo céu, aqui eu vejo alguém que representa um governo, um rei, um Deus poderoso, que é o Senhor Jesus, e esse governo está movendo sobre essa vida. Agora, Jesus espera de nós o mesmo caminhar que o dele. Então, quando eu comecei a olhar na palavra de Deus, eu vi que Jesus esperava de mim uma caminhada diferente, não do jeito que eu achava, mas o Senhor Jesus esperava que eu pudesse caminhar como ele caminhou e caminha. Então, 1 João 2,6, se você quiser abrir e abrir lá comigo, por favor, pode colocar o título da mensagem para a gente, por favor. O título da nossa mensagem hoje, cadê que eu coloquei aqui? Está aí o título, por favor. Agentes transformadores do reino. Nós vamos falar sobre isso hoje. Por quê? Porque o Senhor espera que por onde eu e você passar, as coisas não fiquem da mesma maneira, mas que de alguma forma aquilo que eu e você representamos e carregamos venha tocar aquele ambiente, e aonde não havia cor, preto e branco, comece a trazer vida de uma forma poderosa e sobrenatural. Amém? Então, 1 João 2,6, o texto diz assim: aquele que diz que permanece nele, está falando de Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Então aqui João, nós estamos no desafio de João. Quem está lendo o livro 1ª, 2ª, 3ª João? Deixa eu ver aí. Quem não sabia, nós estamos aí no desafio, leu o Evangelho de João ali, olha a carta de João, perdão, 1ª, 2ª, 3ª carta de João. Então são 7 capítulos ao todo, meu irmão. É muito rápido, fácil demais, e é gostoso.
Então aqui nós vemos o João escrevendo mais uma vez. 1 João 2,6, ele fala: aquele que diz que permanece nele, esse deve, olha, repara na palavra, deve também, não fala assim, ó, se der, se rolar, tipo assim, se o cara lembrar, se de algum ponto o cara tipo assim, puxa, lembrei, beleza, ele fala assim, ó, aquele que também está nele, esse deve também andar, assim como ele andou. E aqui é interessante que essa palavra andar, no original grego, ela fala de progredir. Então aqui quando você repara o texto, ele fala de andar assim como ele andou. Então essa palavra andar no grego fala de progredir. A raiz dessa palavra fala de avançar ao colocar o pé sobre alguma coisa. Então nós podemos ver esse texto da seguinte maneira: aquele que diz permanecer nele, esse deve também progredir, avançar ao colocar o pé sobre algo, assim como ele progrediu, avançou, assim como ele de alguma forma desenvolveu algo sobre a sua vida. Então nós podemos entender que João fala de avançarmos, ele fala de progredirmos, assim como Jesus progrediu. Agora é interessante que a palavra progrediu do dicionário, ela fala de tornar-se maior ou melhor, ela fala de desenvolver-se, fala de crescer. Então o Senhor Jesus, aqui no caso através de João falando que se nós estamos nele, se nós estamos em Jesus, se nós estamos com ele nas nossas vidas, nós caminhamos, né, de acordo com a palavra dele, nós precisamos progredir assim como ele, Cristo, cada vez mais cresceu em maturidade, conhecimento e avanço de uma forma poderosa e maravilhosa. Então se nós olharmos aqui, Deus espera da minha vida, da sua vida, de todo aquele que o recebeu como Senhor e Salvador, que ele venha crescer, melhorar, amadurecer, que ele venha avançar, progredir, não apenas do lado de fora, mas principalmente como ele é crente do lado de dentro. E aqui, meu irmão, é algo muito poderoso, é algo muito importante, porque Deus espera de nós esse crescimento. Deus não quer de maneira alguma que os seus filhos fiquem paralisados. Deus não quer que os seus filhos estacionem na sua caminhada com esse Deus poderoso. Então Deus espera de nós esse crescimento. Porém, não é um crescimento de qualquer maneira, e muito menos na maneira que eu acho. Eu preciso aprender a crescer como Jesus cresceu. Eu preciso aprender cada vez mais a avançar, a progredir como Jesus viveu e progrediu nessa vida. Se nós olharmos, Jesus, ele foi gerado por Maria, e Jesus, ele cresceu em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Então você vê o Senhor Jesus, mesmo sendo 100% Deus, 100% homem, ele simplesmente crescendo, simplesmente avançando, progredindo, e da mesma forma o Senhor espera isso de nós. E então eu não posso ser o mesmo crente, presta atenção aqui em mim, eu não posso ser o mesmo crente com os mesmos problemas, com as mesmas guerras, as mesmas lutas de 10, 15, 20 anos atrás. Alguma coisa não está batendo, e eu preciso rever os meus passos. Se tem coisas dentro de mim que ainda não estão resolvidas, não estão tratadas, eu preciso me abrir para Deus poder tratar, porque Ele quer que eu cresça, que eu amadureça. Então eu não posso viver as mesmas situações hoje de anos atrás. Então para isso eu preciso me abrir para receber essa mudança completa do Senhor na minha vida. Por que o Senhor espera isso de nós, esse crescimento? Porque a maneira como você e eu caminhamos com Deus determinará como as pessoas irão nos ver. A maneira como eu e você caminhamos com Deus determinará como as pessoas irão nos ver. E aqui, depois dessa longa introdução, aonde eu queria trazer algo ao seu coração.
Se você estiver com a sua Bíblia, como eu já falei, abra comigo em Daniel, capítulo 5, versículo 10 em diante. Se você estiver sem, no telão você consegue sempre acompanhar. Antes de nós lermos aqui, vou passar um pano de fundo para você. Aqui nós estamos em um momento onde Daniel, ele foi levantado por Deus para estar ali como um representante do Senhor numa terra de estrangeiros. Na verdade, Daniel, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Ele e um grupo de pessoas. E a Babilônia, na verdade, quando ele foi levado, a pessoa que estava ali no governo, a pessoa que estava à frente, era um cara chamado Nabucodonosor. Porém, Daniel, ele foi levantado por Deus naquele lugar e ele, de alguma forma extraordinária, acabou sendo usadíssimo por Deus naquele momento. Nabucodonosor, infelizmente, veio a morrer. E isso que nós vamos ler aqui agora aconteceu mais ou menos 20 anos depois da morte de Nabucodonosor. E agora o filho de Nabucodonosor, Belsazar, se eu não me engano o nome dele, muito parecido com o de Daniel, ele está reinando. E esse cara agora, ele está fazendo coisas que não são muito legais perante Deus. Ele está tomando atitudes, decisões que não são nada agradáveis ao Senhor. E esse cara, esse rei, ele está fazendo uma festa, fazendo umas coisas que não são nada legais. E de repente ele tem uma visão. No meio da festa, uma mão como de humano, de homem, a mão como de um ser humano, brota no meio da festa e começa a escrever algo na parede da festa. E o rei olha aquilo, o texto fala que o cara batia o joelho no outro. Resumindo, o cara tremeu na base. Porque, meu irmão, imagina você numa festa, na sua casa, de boa, com a galera, de repente surge uma mão no meio do nada, gigantesca, começa a escrever na parede algo. Meu irmão, o rei tremeu na base. O rei falou, mano, você é louco, o que é isso? O rei ficou doido. O rei falou, cara do céu, como que vai ser esse negócio? E na hora que o rei estava ali todo preocupado, o que fazer, o que era aquela escrita, porque ele não sabia o que significava aquela escrita, ele não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Nesse momento entra o texto que nós vamos ler aí. Então o rei, lembra, o rei está tremendo na base, não sabe o que está acontecendo, e entra o texto que diz assim: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Então já vê que até a mulher falou: rei, você tá feio na fita, mano, o teu semblante mudou, a coisa está feia. Há no teu reino, presta atenção agora, há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Eu quero que você entenda aqui, quem está falando aqui não é uma pessoa crente. Quem está falando aqui é uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem Deus no coração. Então é uma pessoa de fora, ela está falando o que ela consegue entender. Então ela começa a falar dessa maneira: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Olha onde Daniel estava. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação até aqui. Então aqui nós vimos que o rei estava com uma situação, um problema, um enigma. Uma mão surgiu sobrenaturalmente, começou a escrever na parede. Isso aqui vai ficar para outro dia, para outro momento. Porém, o rei não sabe o que está acontecendo. E nesse momento, a rainha mãe surge.
Ela vê, meu irmão, com certeza ela ficou sabendo que a galera deve ter caguetado na hora, porque, meu irmão, na bodeia das antigas, meu irmão, a galera fala da vida dos outros, é impressionante. Alguém deve ter falado, mano, tava na festa do rei, surgiu um babado, parceiro, você não tá ligado. Surgiu uma mão, começou a escrever na parede, olhando pro rei, o rei ficou branco, o rei começou a tremer o joelho, perna, o cara não sabia nem o que fazer. Então a rainha mãe chega. Só que agora a rainha mãe chega, ela já fala de algo, meu irmão, muito maravilhoso. Aqui é ela que não é crente. Ela não é crente, tá? No caso aqui, ela não era uma serva de Deus, aqui ainda não tinha Jesus. Então ela não era uma serva de Deus, ela não era uma profeta, ela não era, meu irmão, ela simplesmente era uma mulher num reino a qual acreditava em outros deuses, buscava outros deuses. Então é como a gente fala, era um ímpio, alguém que não tem o Senhor na sua vida. Só que essa pessoa agora, ela está falando de algo que ela viu, ouviu de coisas a respeito de um cara. Ela chega no meio daquele problema e ela fala assim, ó: no teu reino, rei, não fique mal, não fique de cabeça quente, não fique preocupado, não fique teu semblante derrubado, porque é o seguinte: há no teu reino uma pessoa, um homem de espírito dos deuses santos. E aqui, meu irmão, ela começa a falar de uma lista do que eles conseguiram ver na vida de Daniel, um servo de Deus. Ali ela começou a descorrer, irmão, quase um currículo. Vamos ver quem que é esse cara. Ela começa a passar tudo, e eu parei o texto aqui, porque por isso que eu falei que na verdade para poder pregar tudo hoje. Talvez a gente continue semana que vem. Mas aqui ela começa a traçar uma lista. Então você vê que ela chega e ela fala algo poderoso. Ela fala: tem um homem que ele estava no reinado do seu pai. Primeira coisa, nem está na minha anotação aqui, isso aqui vê ali. Primeira coisa, ela fala assim, ó: tem um homem que desde o reinado do seu pai, era um cara que tudo que se lançava diante dele, esse cara resolvia, esse cara fazia. Então nós temos alguém aqui, o Daniel, que passou por uma transição de um rei Nabucodonosor, agora ele está em outro reinado, e da mesma maneira o cara continua sendo visto da mesma forma. Alguém qualificado, alguém que tem, meu irmão, onde ele passa ele deixa uma marca. E aqui a primeira coisa que eu quero falar para você é algo importante. Você vê que Daniel, ele sabia se relacionar com pessoas, mesmo que as pessoas não criam naquilo que ele acreditava. Daniel, ele sabia se relacionar. Daniel, ele sabia se relacionar com pessoas que não pensavam como ele. Daniel sabia se relacionar com pessoas que talvez não agissem ou não concordassem como ele concordava. Você vê que ele acreditava num Deus poderoso, maravilhoso, extraordinário, mas muitos deles, e você viu que ele estava ali no reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor colocou ele estava acima dos caras que eram feiticeiros, eles estavam acima dos magos, dos encantadores. Então ele era o chefe dessa galera. Então você vê como que Daniel, ele conseguia transitar, passar em tudo, sem se corromper de maneira alguma. Então aqui eu vejo a primeira coisa nesse cara: ele sabia se relacionar com pessoas em todo momento aonde ele estava. E a pergunta que eu falo para você é: nós como cristãos, será que nós conseguimos nos relacionar com pessoas que talvez não pensam como a gente? Será que a gente consegue se relacionar com pessoas nos nossos ministérios? Será que nós conseguimos relacionar com pessoas na nossa casa? Será que nós aprendemos? Ou será que nós somos aqueles que, tipo assim, a galera olha e fala: ih, mano, treta, bomba, já era, não vai dar. Todos nós precisamos aprender. E esse cara, ele vem de reinado em reinado. Por onde ele passa, ele deixa algo extraordinário, uma marca de alguém que faz a diferença por onde passa. Mas não faz uma diferença do jeito que ele quer. Ele deixa uma marca. A marca que as pessoas falam: ele tem o Espírito dos deuses sobre a vida dele. Ele tem algo na vida dele que não é comum você ver em todo mundo. Ele tem algo na vida dele que muda aonde ele chega. E aqui, meu irmão, é algo interessante, que aí entra o primeiro ponto, foi esse que eu falei: como nós nos relacionamos com as pessoas. Porque a palavra fala, eu não coloquei esse texto, mas a palavra fala: se depender de vós, segui a paz com todos. Se depender de vós, seguir a paz com todos. Que está falando, cara, não fica arrumando treta. Aprenda a se relacionar com pessoas. Aprenda a conversar com quem não pensa como você. Aprenda a conversar.
Aprenda a ter um diálogo. Aprenda a trocar uma ideia. Aprenda a se abrir com sabedoria. Respeite a opinião do outro. Mas aprenda. Se não fala do meu jeito, não chega nem perto. Se não pensa como eu, some daqui. Nós temos que aprender. Jesus não caminhou com todo tipo de gente, sim ou não, gente? Mas por onde ele passou, ele respeitou cada opinião, mas ele sempre colocava o quê? A vontade dele? O reino de Deus. Ele sempre colocava o reino. Ele sempre caminhou, falou de acordo com o reino, tanto que as pessoas, até na hora, as autoridades da época falaram para ele: Senhor, nós sabemos que você é imparcial, você está sempre com a verdade, você não está de um lado nem de um outro, está com a verdade. E isso é uma coisa que todos nós temos que aprender, a nos relacionarmos com pessoas, irmão, que talvez não vão pensar como a gente, não vão agir como a gente. Tem uns que para uns uma coisa é muito óbvia, mas para o outro talvez não. E eu preciso aprender a me relacionar, entender isso. Talvez uma coisa que você vai executar é tão fácil para você, mas talvez para mim eu vou levar horas ou até mesmo dias. Mas para você faz com o pé nas costas e vem dado. Mas nem por isso vai ter que menosprezar. Nós vamos ter que entender. Então aqui você vê Daniel, ele soube transitar nos reinos e deixando realmente cada vez mais uma marca de alguém que era um representante do reino de Deus. Agora a segunda coisa que eu vejo aqui é por que a rainha mãe lembrou de Daniel. Por que a rainha mãe lembrou de Daniel? Porque ninguém lembra de quem não faz nada. Ninguém lembra de quem não se envolve em nada. Ninguém lembra de quem vive escondido. A rainha mãe só conseguiu lembrar porque Daniel era alguém ativo. Hoje, quantas pessoas querem viver algo a mais em suas vidas, mas não vivem? E sabe por quê? Porque elas não se envolvem. Elas estão muitas vezes escondidas. Elas decidem não se envolver. Elas não querem. E aqui nós podemos abrir o leque para muitas coisas. Por exemplo, nós temos células aqui na igreja. E quantas pessoas, elas de terça-feira e algumas que são sábado, poderiam, talvez até se esforçar para tentar participar de uma célula. Célula onde você consegue ser acompanhado, você consegue trocar ideia com as pessoas, você consegue aprender com outras vidas, como eu aprendo com a galera da célula. Puxa, cara, que ponto interessante da palavra, eu não tinha pensado dessa maneira, que maravilhoso. Olha esse aqui, que demais, olha aquele ali, glória a Deus. Ah, pastor, mas não dá, para mim eu não curto muito a galera da célula. Então você tem que voltar no primeiro ponto, aprenda a se relacionar com pessoas que não são igual a você. São coisas que nós temos que aprender. Porque a gente muitas vezes fala de célula, mas a célula é um ambiente onde você pode manter amizade, trocar ideia. Talvez é a oportunidade de você começar a se desvincular de amizades que te levam para longe de Deus e começar a aproximar de pessoas que estão buscando Deus. Somos perfeitos? Não, erramos, lógico. Mas nós temos humildade para reconhecer. Foi mal, errei, pequei, estamos juntos. Mas a célula, tem pessoa que fala: ai pastor, mas eu não gosto, fica lá falando, pastor, dá mó vergonha e tal. Mas você não precisa ficar falando, mas vai com a gente, com o tempo você vai se soltando. Mas é uma oportunidade, mas a pessoa não se envolve. Temos ministério na igreja e a pessoa sempre fala que não consegue lá se envolver. A desculpa que eu mais ouço eu era um desses. No mundão a gente fazia tudo, e não pensava em nada, tava nem aí, sai na loucura, vamos aí. Quando nós entramos na igreja, eu preciso orar para ver se é de Deus servir na igreja. Já orei, vi que é de Deus, agora eu vou orar para ver em qual ministério que eu vou entrar. Criatura, se envolve algum. Quantos ministérios eu falo para a pessoa, chega bem, pastor, eu não sei aonde me envolver. Te aponto vários, tem atalaia, tem zeladoria, tem algo, tem tanta coisa.
E talvez na hora que você está servindo, na hora que você está ativo, o teu coração começa a queimar num ministério específico. Aí você fala, cara, Deus está me chamando para cá. Comigo foi assim. Meu irmão, no começo da igreja eu era o boas-vindas, eu era o atalaia. Eu lembro até hoje dessa cena. Eu ficava atrás, meu irmão. Eu ficava atrás olhando o carro na porta da igreja, olhando o carro, ouvindo a pregação, ouvindo tudo. Ah, beleza, da hora estava lá, vendo o carro aqui, vendo a moto ali, e continuando ouvindo a pregação. Acabou o culto, eu saía correndo, boas-vindas, eu era boas-vindas. Pegava o caderninho, ó o nome, irmão, qual o nome, irmão, qual o nome, irmão. Acabou o culto, eu era o último a sair junto com o pastor, sem ele pedir. Ele não pediu, Sal, você pode ficar comigo? Eu ficava porque eu queria. Porque eu aprendi na minha vida uma coisa: seja proativo aonde você estiver. Não sei, mas eu posso servir de alguma coisa? Posso ajudar em algo? Quando você começa a ver isso, começa a mudar todo o cenário. Daniel era alguém que aonde ele se envolvia, ele era proativo. Na empresa em que você trabalha, como que você é? Entra mudo, sai calado? Se envolve, fica mais, faz o a mais, se envolve a mais? Ou você é aquele, cheguei, bati o cartão, fui pago para isso, o resto já era? Meu irmão, você nunca vai conseguir ver algo a mais. Por quê? Porque você não demonstra querer mais. Quem está comigo dá um glória. Pô, pastor, quinta-feira desse jeito, calma que no final tudo vai dar certo. Mas são coisas que a gente muitas vezes queremos e eu quero viver. Mas o que nós estamos nos movendo? Ah, mas eu não consigo, pastor, não dá. Primeiro ponto de novo, vai aprender com Jesus a se relacionar com pessoas. Primeira coisa, vai aprender. Não dá, não consigo. Ué, por que você é a pessoa mais especial do planeta, só você não erra e o resto erra? Nós somos perfeitos, gente? Sim ou não? Não. E por que Deus pode ter misericórdia da gente, a gente não pode ter misericórdia das pessoas? Deus, que as suas misericórdias a cada manhã se renova, mas daquele miserável que eu estou vendo, Deus, eu pego ele amanhã. Não vai renovar não, vou juntar ele. Vou chegar junto com essa criatura. São coisas que nós vemos aqui. Pessoas que não se manifestam em empresas, se manifesta de sentido de fazer algo, não se manifestar de levantar um motim para derrubar, quebrar, não é isso. Pessoas que de forma alguma são proativas. Meu irmão, eu lembro das empresas que eu passei quando eu estava trabalhando no mercado secular. Fazia coisa sem os caras pedirem mesmo. Sempre chegava antes da hora, sempre antes de ir embora perguntava pro cara, mano, tá tudo finalizado, tá precisando de mais alguma coisa? Não, Sal, até me chamavam de Sal, ninguém nunca me chamava de André, até na empresa me chamava de Sal. Não, Sal, tá tudo de boa, tranquilo, tá liberado, fechou até amanhã, valeu. Demonstrava, e na hora que você via as coisas, os caras vinham, cara, meu, legal, vejo sua iniciativa, vejo isso, vejo aquilo, cara, como isso é bom, como isso é legal. Os caras se aproximavam, você quebra aquela barreira que existe, e você começa a conectar. Foi assim com Daniel. Daniel quebrava barreiras. Daniel, ele conseguia movimentar, andar no meio de todos, com todos, e mesmo assim não se corromper, sendo um cara de Deus, um embaixador do reino de Deus. Ele simplesmente, aonde ele passava, representava, era alguém ativo. Sabe por quê, meu irmão? Grava isso no seu coração. Repete comigo assim: Deus usa quem está em movimento. Outra, repete comigo: Deus usa quem deseja ser usado. Meu irmão, Deus não usa quem não quer ser usado. Deus não usa quem não quer ser usado. No seminário dos dons, esse é um dos pontos que eu vou entrar. Porque quando você vê o apóstolo Paulo falando textos, eu achava que eu fazia uma oração mais humilde do planeta. Qual que é a oração humilde? Deus, eu não peço nada, eu não oro nada, faz o que tu queres. Só que quando você ora na Bíblia, claro que sempre vai ser a vontade de Deus e não a nossa, porém Ele espera de nós uma decisão, uma atitude. Nossa, lembrei de uma agora, cara. Vai. Se nós... Você vai rir comigo. Se nós falamos
para Deus nos usar do jeito que a gente quer, por que na hora da oferta a gente quer tomar o controle? Por que na hora do dízimo a gente fala, não, Deus, essa área você não mexe não, mano. Essa área aqui você nem chega perto, o resto faz se quiser, mas essa aqui você não chega nem perto. Só ficou nessa que veio agora fresquinho. Eu falei, olha, Deus, é real mesmo. Quando você vê muitos textos, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Meu irmão, tudo começa com desejo. Por isso que eu falo, Deus não usa quem não quer ser usado. Não, miserável, vem aqui, eu amo a tua vida, eu morri naquela cruz por você, fica quieto que eu vou te levar. Você quer? Não, mas não quero. Você vai pregar o evangelho, mas não quero pregar. Você vai pregar. Meu irmão, Deus não faz isso, cara. Ele já me via como pastor, só que eu não me via como pastor. Eu não conseguia me enxergar como pastor. Na verdade, nem queria ser pastor, porque colocar terno e gravata não era meu estilo, era o tipo de igreja que eu ia. Eu falava, mano, não curto, não quero, tô legal. O negócio é calça larga, o negócio é longboard, é skate, patins, o negócio é radical, o negócio é rolê. É isso que eu quero, não quero saber disso. Porém, à medida que eu comecei a me aproximar dele, começou a queimar no meu coração e entender que eu fui chamado para ser pastor. Mas eu dei o passo, eu sei que o Senhor tem um desenho para mim, e eu quero entrar nesse desenho que você tem para mim. Então, irmão, se eu e você, nós não desejamos ser usado por Deus, não se preocupe, Ele não vai mover na sua vida. Não é que eu não quero, não sou eu que estou falando, é o que a palavra fala. Você não vê todos que estavam ali eram pessoas, irmão, que simplesmente queriam e desejavam. Você olha, por exemplo, Eli, ele era um sacerdote, e os filhos dele, Ofni e Finéias, ou Rofini e Finéias, como você queira chamar, eles faziam o que eles queriam, e Deus chamando, Eli, corrige, Eli, orienta, Eli, eu tenho um plano para você, Eli, tem um propósito para você. Só que Eli não quis fazer o que Deus falou. Sabe o que Deus falou para Eli? Eli, tudo bem, eu tiro você, e o que ia fazer em você e tua família, não faço mais, e levanto uma outra família que fará a minha vontade. Deus não usa quem não quer ser usado. Então por que a mulher, a rainha mãe, lembrou de Daniel? Porque Daniel desejou ser usado por Deus. Daniel, ele falou assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E isso são coisas que no nosso coração tem que queimar. Porque quando eu começo a ver as coisas na minha vida, elas começaram a acontecer porque eu não apenas me mexia e me envolvia, mas eu desejava. Eu desejava. Eu falava, Deus, eu quero viver esse nível de unção, de poder, de transformação. Eu não quero mais que as pessoas olhem para mim e me vejam simplesmente, mas não, eu quero que de alguma forma a minha vida consiga transmitir o Senhor, que as pessoas consigam te ver. E posso te falar, hoje o que eu mais escuto são testemunhos de pessoas, pastor, glória a Deus pela tua vida. Agrada todo mundo? Claro que não, nem Jesus agradou. Você acha que eu vou agradar? Longe de mim. Mas Jesus, ou melhor, pessoas falando, pastor, glória a Deus pela tua vida. Cara, a tua maneira, isso, aquilo, ministra meu coração, me impactou. Quando eu entrei na igreja, fui ministrado pela tua pregação. Glória a Deus, sei que foi Deus que te usou. Amém, glória a Deus. Só que coisas que eu falava lá atrás, desejando, estou começando a ver agora. Mas tem que ter o desejo, tem que ter isso nas nossas vidas. E Daniel tinha isso, de alguém que se mexia. Até mesmo, meu irmão, em todas as áreas, como eu disse, mercado, sempre alguém em movimento, não é alguém parado. Então se você está no mercado de trabalho, você é alguém que está envolvido de alguma forma, empresário, ou funcionário, ou a área que for, meu irmão, seja alguém para frente, seja alguém numa crescente, não seja alguém estacionado, não seja alguém parado, não seja alguém simplesmente parado. Por quê? Lembra do começo? Temos que andar como Jesus, é progredir, é avançar, é cada vez mais mudar. Eu não posso continuar a ser o mesmo. Então eu declaro sobre a tua vida hoje, que a glória do Senhor toque a tua vida de uma forma poderosa e sobrenatural, que assim você como eu, possamos crescer diante do Senhor, amadurecer diante do Senhor, vivemos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, mudarmos completamente, não permanecermos mais os mesmos, mas alguém transformado, mudado, que reflita o Senhor, para a honra e para a glória dEle. Aplauda Ele bem forte se você conseguir.
Um outro ponto que eu vejo nesse mesmo versículo que nós estamos aqui de Daniel, que a rainha mãe fala. O segundo ponto é: não pense que o dom que Deus colocou em sua vida é perdido. Não pense que o dom que Deus colocou na sua vida é perdido. E aqui eu vou falar algo para você que não está anotado aqui. Só vai ser perdido se você declarar que é perdido. Porque Deus usa quem quer ser usado, amém? Se eu falo, meu dom já era, está perdido, eu já estou dizendo que eu não quero ser usado e que eu não creio que ele pode mover. E eu vou te mostrar um texto logo mais sobre isso. Então aqui, pare e pensa comigo. Daniel foi como escravo para a Babilônia. Daniel não foi como alguém convidado. Nabucodonosor tacou Israel, arrancou ao melhor, aquelas cabeças pensantes da época, galera de boa aparência, trouxe a galera. Daniel tinha tudo para se contaminar naquele lugar. Daniel, ele poderia olhar para Deus e falar assim: Deus que eu sirvo, por que o Senhor permitiu isso? Como agora a minha chamada pode ser concretizada? Como agora o dom que o Senhor me deu pode ser usado? Como agora o Senhor pode mover na minha vida? Porém, aos olhos naturais, tudo parecia perdido. Sonhos por água abaixo. Mas aqui eu falo para você: você serve um Deus poderoso que move o impossível. Você não serve um Deus humano, você não serve um Deus carnal, você serve um Deus espiritual, do sobrenatural. Você serve um Deus que move o impossível. O lugar aonde Daniel estava era um povo gigantesco, era um povo com uma proporção de conquista mundial. Meu irmão, Babilônia foi um primeiro povo, na verdade o único que conseguiu criar uma conquista, ou conquistar a nível mundial. Outros tentaram, mas não conseguiram. Mas ali a Babilônia tentou e chegou numa proporção mundial. Então você imagina, Daniel poderia chegar naquele lugar e falar assim: cara, nunca que Deus vai me usar nesse lugar. Olha quantas pessoas mais qualificadas, olha quantas pessoas melhores do que eu, olha quantas pessoas com conhecimento muito maior do que o meu. Mas deixa eu falar algo para você: eles podem até ter algo maior, mas quando Deus encontra um homem, uma mulher de Deus, um coração rendido, ativo, proativo, que deseja avançar, crescer, ele fala: não se preocupa, filho, o dom que eu tenho na sua vida não vai morrer. O dom que eu tenho na sua vida será usado de uma forma poderosa e sobrenatural, mesmo nesse lugar onde você acha que você foi esquecido. Então crava isso no seu coração, meu irmão. O dom que Deus te deu, aquilo que Ele te deu, não pode morrer, mas nós temos que cuidar para não deixá-lo de forma alguma. Nós sermos negligentes com o dom que Ele nos deu. Muitas pessoas estavam na Babilônia, porém Daniel, ele tinha um dom na vida dele. Nós vimos ali que a própria mãe, a rainha mãe, falou interpretação de sonhos, coisas meio difíceis de interpretar. O cara tinha algo sobre a vida dele. Só que nós muitas vezes preferimos dar desculpas do que realmente buscarmos em Deus. Falar: Senhor, que hora que vai acontecer? Eu vou continuar alimentando essa questão do meu dom. E aqui o dom, meu irmão, eu não falo só questão espiritual. Aqui eu falo também dons que talvez Deus te deu para alguma área específica, mercado, empresa. A ideia é ter o dom. Escutei um testemunho, na verdade eu li um testemunho em um livro. Um pastor estava pregando para uma mulher. Na verdade, ela era uma camareira, ela trabalhava no hotel. Ela era uma camareira, profissão, trabalho, top, bacana, legal na realidade dela. Porém ela estava visitando a igreja que esse pastor estava pregando. E ela fez um docinho para poder presentear o preletor, esse pastor. E esse pastor pegou o doce, comeu o doce. Na verdade tinha o telefone dela, o contato dela. E ele chegou no hotel e comeu o doce. Ele falou: meu Deus do céu, que doce é esse? Ele falou: mano, que talento que essa mulher tem. No outro dia ele encontrou a mulher no culto, no meio de um culto gigantesco. Ele conseguiu encontrar a mulher. E ele falou assim para ela: irmã, deixa eu te falar uma coisa que eu vou dizer que é ousado.
Você não nasceu para ser camareira, nada contra a camareira, mas o seu dom, o seu talento é fazer doce, porque o doce que você fez é extraordinariamente incrível. Então, se eu sou você, Deus abençoe camareira, Deus abençoe hotel, e se envolve nisso que Deus vai mover. Passado um tempo, ele está, eu não lembro quantos anos, na verdade acho que foi o ano seguinte, não foi o ano seguinte, eu não lembro quanto tempo depois, mas não foi mais do que 5 anos, foi acho que em torno de uns 2 ou 3 anos, ele foi convidado de volta para essa igreja. E a hora que ele chegou nessa igreja, uma mulher, meu irmão, nos trinques, roupa top, cabelo top, tudo top. Ele comenta, olhei aquela mulher e falou assim, uma mulher que para mim era uma madame. Ela chegou para ele e falou assim, pastor, você lembra de mim? Ele falou assim, desculpa, não, eu sou a mulher do doce. Ele falou, lembrei de você, eu quero te agradecer, porque você despertou o dom que estava dentro de mim adormecido. E hoje eu tenho uma empresa de doce, na verdade eu tenho funcionários e mais funcionários, a minha empresa cresce de uma forma assustadora, o que Deus tem movido, e eu queria te dar um presente. E ele deu um envelope para ela. A hora que ele abriu, ela deu uma oferta para o cara de $10 mil. Ela falou assim, só para agradecer o que você fez. Ela entendeu algo. Qual o dom que Deus te deu, que você talvez deixou adormecer, ou talvez se esqueceu, ou talvez você olhou no meio da Babilônia e você falou assim, como ele pode me usar? Como a coisa vai acontecer? Dom é aquilo que você coloca a mão e aonde estava morto traz vida. É aquilo que você consegue, de uma forma extraordinária, trazer vida. Cada um aqui tem um dom. Você não nasceu sem o dom. Deus não faz ninguém sem o dom. E nós podemos agora falar também dos dons espirituais, são outra coisa. Existe algo. Só que nós temos que cuidar para não agir como Timóteo. Olha só o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos dos presbíteros. Olha o que Paulo está falando para Timóteo, está tentando trazer na memória dele. Cara, você recebeu uma imposição de mãos. Aqui fala transferência de algo sobre a vida dele. No seminário nós também teremos isso em nome de Jesus. Se Deus quiser, vamos achar um jeito, a maneira, tá, de como vai ser feito isso. Mas ali ele fala de algo, de transferindo os dons sobre aquela vida de Timóteo. Timóteo recebeu algo sobre a vida dele. Só que agora ele fala, não te faças negligente. Repara que ele fala assim, ó, tô ligado, Timóteo, teve uma galera que realmente boicotou teu dom, né? Nossa, eu tô ligado, tá no meio da Babilônia, mó treta, mó B.O., você não consegue. Não. Ei, Timóteo, Deus te deu um dom, cara, não te faça negligente. Essa palavra negligente fala de ser descuidado, fala de negligenciar. Meu irmão, aquilo que Deus colocou dentro de você, você precisa aprender. Se Ele colocou, Ele vai trazer o recurso do alto, a unção do alto, o poder do alto. Ele vai capacitar você. Não é na força do seu braço, não é na força do seu entendimento, apenas do seu intelecto. É uma sabedoria do alto, é uma revelação do alto, é o poder do alto, é uma unção do alto, para você poder avançar. Então o dom que Ele colocou em você, coloca para fora. Quanto tempo mais você vai esperar isso acontecer? Se você está no tempo dele, você já está no seu dom, está fluindo e ele está movendo, glória a Deus. Agora, se você não sabe nem para onde vai, qual é o dom, o que aconteceu, meu irmão, começa a se jogar no secreto, começa a orar. Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu nasci? O que o Senhor tem para mim? Qual é o meu desenho? Qual é a minha chamada? Qual é o meu propósito? Por que o Senhor está aqui usando a minha vida? E deixa Ele mover sobre você. Quanto tempo mais nós vamos esperar? Deus deseja usar aqueles a qual desejam ser usados de uma forma poderosa e sobrenatural. E eu não sei você, mas eu sou o primeiro desesperado a falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu desejo e ver isso no meu coração. E se você deseja também, aplauda Ele bem forte, aleluia. Quantos dons adormecidos
Quantas pessoas que olham para as suas vidas e não conseguem ver como, onde e quando usar o dom que Deus te deu. Meu irmão, isso precisa mudar, cara. Isso precisa mudar. Quando o Senhor começou a me usar, foi uma fagulha. A palavra fala que Deus coloca em nós o querer e o realizar. Então começa com uma fagulha. E aqui eu já quero deixar algo para você. Se no teu coração, na tua vida, não tem uma fagulha para fazer nada, ore. Ore. Porque Deus não faz ninguém sem um dom. Se dentro de nós não tem um desejo de crescer, de fazer algo para o reino, tudo é para o reino. Ainda que seja abrir uma empresa, essa empresa vai ser para o reino. Eu conheço pessoas, amigos, que eles abriram empresas e eles entendem que eles são mantenedores do reino. Eles falam, a minha empresa tem funcionário, tem isso, eu sei que eu desfruto também disso, porém eu entendo que eu sou investidor do reino, e eles investem no reino pesado. Chegam para a igreja, o que está precisando? Conseguimos ajudar, pum. Nessa casa aqui teve um climatizador que eles ofertaram na nossa vida. Entendo, nem fazem parte daqui, nem são daqui, nem sentiram calor com a gente, eu só mencionei. Falei, cara, a gente está numa campanha para poder climatizar legal, sério, quero participar, entendo o princípio, investimento no reino. E sabe o que acontece? A empresa só multiplica, só cresce. Converso com eles, Sal, milhões e milhões. Pessoas que eu conheci, meu irmão, começaram do zero, não tinha um gato para puxar pelo rabo. Não tinha, não é alguém que tipo, não, pegou uma herança, o cara fez uma jogada. Não, eu vi crescer do zero, e Deus moveu poderosamente. Mesmo as pessoas que eu amo, pessoas incríveis, sinceras, verdadeiras, nada de esnobar, nada de querer subir para 10, eu tenho longe, humilde, simples demais. Amigos, que quando entenderam isso, o dom que Deus deu para eles, colocaram para fora. Tinham eles contando, a gente senta na mesa, começa a abrir o coração. E eles oram, pastor, obrigado por orientação, por direção, por conselho, por aguentar a gente. Falei, jamais, nossa chamada é essa. E eles começam a contar, olha essa vez, perrengue, treta, situação. E outros, tem um outro casal que também é amigo, pessoas se aproximar. O pai começou a empresa na garagem da casa. Hoje é uma empresa que tem sede nos Estados Unidos também. Tem sede não, né? Tem uma filial nos Estados Unidos. Exporta para lá, América Latina. Tem funcionários, pessoas que entenderam o dom. Falaram, eu entendo o meu dom. A minha chamada é investir no reino. Posso te falar, Deus multiplica. Agora eu falei sobre isso, porque para você entender, se Deus colocou a fagulha no seu coração, não se preocupa, meu irmão, nem onde, nem como, nem quando, apenas fala, Senhor, eu estou aqui, eu me abro e desejo viver debaixo disso que o Senhor tem na minha vida, eu desejo, eu quero mover na base daquilo que o Senhor tem na minha vida, e Deus moveu, de todas as formas. Aquilo que eu tenho vivido hoje na questão dos dons espirituais, testemunhos, isso, aquilo, cura, eu desejei muito. Falei, cara, eu descobri que eu tenho um dom, então o que eu vou fazer? Aperfeiçoar esse dom. E como que você aperfeiçoa? Lendo Bíblia, buscando livros que falam sobre assunto, buscando o sensível da voz do Espírito Santo. Você já errou, pastor? Já errei. O que você fez? Reconheci meu erro e pedi perdão. Eu estou buscando aprender, mas eu não estacionei. Todo mundo que você orou foi curado? Não. Como é que você ficou? Jesus, me ajuda que eu preciso aprender mais. Então aqui, Pedro fala o seguinte, 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meu pastor Bigade, ele sempre fala uma frase que eu acho incrível. O dom que Deus não te deu, Ele deu para alguém do teu lado. E
você precisa aprender a caminhar junto com essa pessoa, para que juntos possamos viver aquilo que Ele vai querer mover poderosamente lá na frente. E aí nós conseguimos voltar lá para o primeiro tópico. Se eu não consigo me relacionar, como é que vai ser? Se eu não consigo transitar, não me abro, estou escondido, não me envolvo, não quero saber, não quero me envolver, tudo bem, a decisão é sua. Mas não espere viver além do que você está vivendo. Ai, pastor, tu está jogando praga? Não. É só ver. O que você faz a mais? O que no teu coração queima desejo para as coisas do reino de Deus? Por que Deus pode mover mais na sua vida se não tem um propósito? Se não tem uma finalidade? Deus não faz nada para desperdiçar. Quando foi multiplicado os 5 pães e 2 peixes, o que foi feito com o cesto que sobrou? Ah, põe fogo aí, joga aí para poder amanhecer, pão duro, peixe fedido. Não, recolhe tudo. Tem propósito, tem finalidade, nada desperdiçado. Nada desperdiçado. E agora, para a gente poder finalizar o último, realmente vai ficar para a semana que vem. Um ponto interessante que Deus abriu os meus olhos aqui é logo no versículo 11 que nós lemos. A rainha mãe fala assim, ó: há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Então a forma como ela está falando que ela viu ele. Então nós sabemos o que? É um homem cheio do Espírito de Deus. Nos dias de teu pai se achou nele luz. E aqui é interessante, porque o ponto que eu vou finalizar é: que testemunho nós deixamos onde nós passamos? Que testemunhos deixamos aonde passamos? Por onde eu passo? Trabalho, casa, rua, escola, faculdade, família, igreja, aonde for, que testemunho eu deixo? A rainha mãe, ela reconhece que Daniel tem um espírito dos deuses santos. Como eu falei, ela não sabia dizer o que, mas nós sabemos. Ela tinha que sobre ele, o que Daniel tinha sobre ele? O Espírito Santo de Deus. Ele tinha Deus em sua vida. E aqui, meu irmão, esse homem, é como se ela falasse: esse homem não é alguém qualquer, ele carrega algo em sua vida. E onde esse cara passa, ele deixa uma marca. E a marca que ele deixa não é a marca como as outras pessoas deixam por onde passam, mas ele deixa uma marca que transmite alegria. Ele deixa uma marca que transmite paz. Ele deixa uma marca que transmite mansidão. Ele deixa uma marca que transmite algo poderoso. Ele é alguém que transmite domínio próprio. Ele é alguém que transmite paz, bondade, benignidade. Ele é alguém que transmite algo por onde ele passa. Ele não é alguém explosivo, estourado, mentiroso, não. As palavras dele são diferentes. Seu modo de se comportar aonde ele está é completamente diferente. Então a mulher, ela fala: há um cara no teu reino aí, que esse cara tem um espírito sobre ele, tem um espírito dos deuses santos. E essa palavra santos falam de pessoas separadas do pecado. A raiz dessa palavra fala de ser santificado. Então elas conseguem reconhecer: esse cara não é como as outras pessoas dos outros reinos que nós pegamos e trouxemos para cá. Esse cara, mesmo aqui nesse monte de cultura, de deuses, de tanta coisa que nós conseguimos ver, esse cara consegue se manter íntegro. Esse cara consegue se manter separado do pecado. Esse cara não se contamina. Esse cara não se envolve com coisas que são contrárias ao Deus dele. Ele simplesmente é alguém que sabe quem é e o que carrega, e eis aí aquilo que ele carrega, por onde ele passa, ele consegue transmitir algo poderoso e extraordinário do reino de Deus. Meu irmão, nós estamos falando de uma rainha mãe e um rei, lembrando de um cara que era um escravo, não era um príncipe do reino, era um escravo.
naquele lugar. E Daniel, ele aprendeu a andar em santidade. Daniel, ele aprendeu a fazer a diferença por onde ele passou. Será que nós temos entendido isso e vivido isso? Que marca nós deixamos por onde nós passamos? Que marca nós deixamos por onde nós passamos? A rainha mãe, além de falar isso, ela falou assim, ó, nos dias de seu pai, se achou nele luz. Repara nessa frase. Não, sobe. Não, volta lá. Volta aquele lá mesmo. Espíritos de Deus, só que eu não coloquei amarelo, que é assim outro texto. Ó, nos dias de teu pai, se achou nele. Não é que Daniel falou que tinha, se achou, nós vimos do cara. Se achou nele, era visível, luz. E aqui, meu irmão, para a gente poder finalizar, o Senhor Jesus em Mateus 5, 14 e 16 falou o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Eu creio que o texto por si só já fala. Jesus, ele fala então que eu e você, nós somos a luz do mundo, nós que estamos nele. Mas ele fala assim, que não é que a gente tem uma luz, ele fala assim, que através das nossas boas obras. O que seria boas obras? Aquilo que nós fazemos de acordo com a palavra de Deus, o caráter de Jesus. Isso vai começar a brilhar, iluminar e tocar todos que estão à nossa volta. E ele fala, não se esconde isso, você coloca acima. Por quê? Porque o Senhor espera de mim e de você, assim como foi com Daniel, passando de lugar em lugar, e por onde ele passava, a luz da glória de Deus brilhava naquele lugar, ao ponto as pessoas falarem, achou nele luz, achou nele algo, esse cara tem algo diferente, esse cara carrega algo diferente. Meu irmão, será que Jesus alcançou as nossas vidas para nós continuarmos da mesma maneira? Eu creio que não. Então nessa noite, nós vamos finalizar por aqui, semana que vem a gente continua a partir daqui. Precisamos nos abrir completamente e decidirmos o que nós queremos viver em Deus. O que nós queremos viver em Deus. Então nós passamos por alguns pontos que eu não sei você, mas assim como eu, nós devemos refletir e ver se cada um deles eu tenho vivido.